Olá, meu nome é Caio Castro Lima, sou jornalista e responsável pelo podcast Prefeitos pela Educação, ideias que transformam. Nosso objetivo é oferecer ao Brasil a visão dos candidatos a prefeito a respeito de suas análises, suas expectativas e metas para transformar a educação em seu município. Os temas aqui tratados são de interesse de todo o país. As opiniões e posições aqui apresentadas são de responsabilidade exclusiva dos candidatos. Vamos ao entrevistado de hoje. Nossa entrevistada de hoje é Laís Soares, pré-candidata a prefeita de Divinópolis, em Minas Gerais, cidade com cerca de 240 mil pessoas. Laís é formada em Relações Internacionais pela PUC Minas e estudou Administração e Marketing na França. Fundou o movimento Nenhuma a Menos, de combate à violência contra a mulher. Oi, Laís. Obrigado por participar com a gente do podcast Prefeitos pela Educação, ideias que transformam. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Estou muito animada para a gente conversar sobre educação, que é um tema que eu amo tanto. Laís, em sua opinião e experiência, quais os principais desafios da educação em Divinópolis? Olha, eu acho que o desafio da educação em Divinópolis, ele não deixa de refletir o desafio da educação brasileira como um todo, que é o desafio da gente ter uma educação mais transformadora, mais conectada ao século XXI, mais conectada aos desafios do mercado de trabalho, né? A nova revolução tecnológica, as competências socioemocionais que o mercado exige, né? Então, de ser uma educação mais disruptiva, mais construída ali, co-criada a quatro mãos, né? Uma sala de aula interativa, com essa lógica de espaço maker, né? Uma escola que seja mais moderna, seja mais atrativa e interessante num mundo onde ninguém mais quer ver um vídeo que não dure 30 segundos, né? Num mundo onde as crianças e os jovens não têm mais paciência para ficar sentado assistindo uma aula de 1 hora, né, sem poder mexer no celular. Então, acho que o desafio em Divinópolis, ele não foge ao desafio no Brasil, né? A gente tem uma educação razoável, né? A gente tem um IDEB médio, vamos dizer assim, né? Nosso IDEB aqui está 5,6, segundo o QEDU. Então, assim, não é um IDEB, não é uma cidade no Brasil onde a gente tem um IDEB muito baixo, mas também a gente não tem uma educação de excelência, a gente tem uma educação medíocre, na minha opinião. Numa cidade que é uma cidade polo, é uma cidade que tem um potencial econômico gigante, que está subutilizado, subexplorado, então é uma cidade de renda baixa, com uma renda, né, vamos dizer assim, uma cidade que eu considero uma cidade pobre com potencial de ser rica, né? Porque a renda média da cidade é 1,5 salário, e o que impede essa renda de dar um salto é a falta de acesso à educação. Só que, ao mesmo tempo, nós temos Cefet, né, Centro Federal de Educação Tecnológica na cidade, com um curso de engenharia mecatrônica que é um dos melhores do Brasil. Nós temos a Universidade Federal de São João del Rei aqui, uma unidade dela, com cursos de farmácia, bioquímica, medicina. Nós temos um polo educacional de ensino superior, mas a gente não consegue que a educação básica dê conta, né, do recado, para que até os nossos estudantes possam acessar essas universidades, né? Então, eles ficam distantes dessa realidade. A maioria dos estudantes, uma boa parte dos estudantes dessas universidades federais, que nós temos 2 federais e uma estadual, que nós temos a UENG também, a maioria dos estudantes são de fora. Então, é um desafio grande também de capacitar, né, de que o ensino básico aqui, ele dê conta para que esses alunos possam entrar nessas universidades e acessar esse universo que está do lado deles, mas que eles não conhecem, não conseguem incorporar. Então, o estudante médio aqui, né, o estudante de classe mais baixa, que é a maioria, ele está fadado a ser vendedor de loja, motorista de aplicativo, nada contra essas profissões, mas são profissões que a gente sabe que no futuro podem até acabar, né, com toda a tecnologia. Pode ser que no futuro a gente não precise nem ter motoristas, né, os estudos mostram isso, os carros automáticos e tal. Então, a gente tem um desafio de ter uma educação disruptiva mesmo, uma educação que agregue um valor muito alto na vida do aluno, né, que faça sentido para o aluno. Eu vejo que no ensino médio aqui a gente tem o desafio de evasão e abandono, que é geral no Brasil também. A gente tem um grande desafio, o ensino médio que não faz sentido para o jovem, como ele não faz sentido para o jovem da Bahia ou do Rio de Janeiro, né? Então, os jovens aqui, eu tenho primos que largaram o ensino médio, que não terminaram o ensino médio, foram trabalhar, porque tem essa loucura por querer trabalhar, por querer ter o seu dinheiro para comprar o seu tênis, comprar o seu boné, ir na festinha,
festinha, ter dinheiro para ter, né, sair para jantar com a namorada. Então, tudo isso da juventude, isso acontece muito forte aqui, ainda mais por ser uma cidade interior. E aí a gente vive uma fuga de cérebros. A gente vive um cenário onde os jovens de classe média um pouco mais alta, eles saem da cidade para estudar na capital, para estudar em Belo Horizonte, e vão embora, né? Que foi o caso meu, da minha irmã e de tantas pessoas que a gente conhece, né? Então eu saí, estudei em BH, depois fui trabalhar em São Paulo, né? E fiquei um tempão fora, né? E resolvi voltar porque eu queria ser prefeita da cidade. Justamente por entender que é na política que a gente faz essas transformações que a gente tanto sonha na educação. Você falou um pouco da minha trajetória profissional, tem uma parte da minha trajetória que não está aí no que você disse, que eu trabalhei na Fundação Brava. E eu tenho muito orgulho de ter trabalhado lá e tenho muita paixão por ter trabalhado lá e aprendido muito sobre gestão pública, políticas públicas, os casos de sucesso, né, da educação no Brasil. Quando eu trabalhei lá, eu ajudei a sistematizar um caso de sucesso da educação do Rio de Janeiro, que saiu do penúltimo lugar no IDEB na gestão do Risolia e foi para um dos primeiros lugares no IDEB em 4 anos. Foi um salto, isso me encantou muito. Então foi o desejo de fazer grandes revoluções, principalmente na educação, que me fez concluir que eu tinha que ser política. Foi isso que me levou a querer ser política, entendeu? Foi a educação principalmente, a vontade de dar oportunidades para todos, né? Então, quando eu penso a educação da minha cidade, do meu município, quando eu penso o meu plano de governo para a educação, eu quero trazer o que há de mais moderno, desde metodologias de gestão, para que a gente possa ter um acompanhamento dos resultados, né? E aí entra aquela história do Ceará de ter PDCA dentro da sala de aula, né? De você conseguir ter metas, de você conseguir ter avaliações sistemáticas, periódicas, de você premiar os professores, as turmas que conseguirem performar melhor, né? Em comparação ao delta deles mesmos, né? De onde eles saíram, para onde eles irão. Então, toda essa lógica, essa escola de gestão, eu sou dessa escola de gestão aí, de colocar PDCA na sala de aula, que é o que Ceará fez, né? Que Sobral fez. Então, eu penso muito nisso para a minha cidade e penso muito nessa visão de trazer o ensino de tecnologia, programação, robótica, inglês, socioemocional, teatro, música, dança, uma escola em tempo integral que seja de fato transformadora. É o meu sonho para a minha cidade, saber o que eu vou buscar atender. A gente sabe que a escola em tempo integral ela é muito cara, né? Ela é muito difícil de você conseguir viabilizar na rede toda, mas eu vou tentar, né, ver o que eu consigo, se eu for eleita, para conseguir ampliar. A gente não tem praticamente escolas de tempo integral aqui, são pouquíssimas. Creches, né, que a gente chama de creches, que são as escolas de educação básica da primeira infância, também em tempo integral temos pouquíssimas. Então temos um desafio muito grande aí de ampliar o tempo, né, porque a minha visão de educação é essa, de você ficar na escola o tempo inteiro, mas não ficar por ficar para se divertir, para ter música, para ter esporte, para ter dança, para ter sentido, para a escola fazer sentido, né? Para você ressignificar a escola para aquele jovem, para aquele aluno, para a escola ser o lugar onde o aluno quer estar. Né, e é onde ele não só vai aprender matemática. Não é só uma escola conteudista, mas é uma escola construtivista, vamos dizer assim, né, no sentido de formar um ser humano ali mais completo, mais pleno, mais realizado, né, mais cidadão, com conceitos de cidadania, que é uma coisa também que eu sonho em levar isso para a escola. Então, vamos brincar de ser prefeito, vamos brincar de ser vereador, vamos fazer uma gincana aqui e uma eleição interna para ver quem ganha mais votos, vamos exercer a cidadania, vamos entender o que faz um vereador, o que faz um prefeito. Isso é muito transformador. E isso precisa chegar nas escolas brasileiras. E é o que eu quero fazer em Divinópolis. Dentro desses vários pontos que você abordou, Laís, umas questões. Uma questão da tecnologia é uma questão. Outra questão, você falou do abandono no ensino médio. E o último ponto, né, você falou do Rio de Janeiro na época do Wilson Risolia, né, ele fez várias ações das quais você falou e ao mesmo tempo, como fazer de forma cirúrgica tantas ações ao mesmo tempo numa rede municipal de educação? Como é que você pensa em fazer essa grande cirurgia desses pontos todos, Laís? Olha, a educação ela é super sensível, né? Então, assim, é uma área muito difícil. Eu admiro ainda mais o Risolia hoje, com um pouco de contato que eu tenho com os servidores públicos da educação, com sindicatos, qualquer mudança, qualquer transformação tem resistência, tem muita resistência, né? Porque tem coisas básicas que não estão sendo supridas, né? Vamos falar a verdade. Então, a própria remuneração dos professores e a condição de trabalho e etc. Então, assim, o grande desafio que eu acho que eu vou ter é equalizar o técnico e o político.
é ter uma equipe, uma secretária ou um secretário de educação que tenha uma visão de gestão como o Risolia tinha, né, que tinha um perfil técnico, mas que saiba circular politicamente, que consiga conquistar o respeito da rede e a admiração da rede e trazer a rede para junto. Então, não podemos fazer nada top-down, tem que ser tudo muito co-construído. A gente vai ter que chamar os professores, explicar a ideia, dizer como é que aquilo vai ser bom, ouvi-los, ouvir as críticas, tentar fazer um processo né, democrático, vamos dizer assim, né, que não seja algo do tipo top-down, agora vocês têm aqui a meta, engole e faz, né? Não pode ser assim, que eu acho que é um grande erro que muita gente comete. Inclusive, eu, como prefeita, pretendo dedicar um bom tempo da minha agenda, como isso é a minha paixão, a menina dos meus olhos, eu quero dedicar o meu tempo para ir nas escolas, conversar com os diretores, conversar com os professores, falar do projeto, falar da mudança que a gente quer construir, de onde que aquilo vai chegar, compartilhar a visão estratégica. Claro que ainda assim vai ter resistência, mas se essas pessoas sentirem que elas são prioridade, que elas estão sendo ouvidas, que pela primeira vez na vida, um prefeito e um secretário está sentando com elas para tomar café, para almoçar, e ouvindo elas de verdade, anotando as demandas, anotando as ideias, tentando implementar, eu acho que isso já faz uma diferença para que isso dê certo, né? Para que a gente consiga comunicar bem, articular muito bem, amarrar muito bem, montar uma equipe onde a gente consiga equilibrar. Eu penso muito na minha equipe de educação assim, eu quero trazer professores de carreira, eu quero trazer pessoas que são da educação, que estão ali há 20, 30 anos, que todo mundo respeita, para a equipe, seja para ser subsecretário, para ser gestor, mas eu também preciso trazer gente de fora para oxigenar, eu também preciso trazer gente com essa visão mais de consultoria, de gestão, para poder conseguir montar o time ideal. Então, assim, por exemplo, a atual secretária de educação, ela é da rede, é uma professora e tal, ela é muito bacana, mas assim, você vê que tem uma visão limitada, não tem essa visão moderna, que nós que estamos nesses institutos, igual eu já fui da Fundação Brava, a gente está estudando, pesquisando e discutindo o que há de mais moderno para a educação, né? E esse pessoal muito local, muito de dentro da porta de casa, da porta para dentro, vamos dizer assim, né? De dentro de casa, muita educação, muito assim, de 30 anos que está ali, a pessoa já perdeu um pouco dessa conexão com o externo e com o que há de mais moderno, né? Não é todo mundo que consegue ficar se mantendo atualizado e consegue fazer um zoom out e enxergar o negócio de fora, né? Então, assim, o grande desafio é esse mix. Eu tô animada para isso, assim, né? Eu falo que ganhar a eleição vai ser mais difícil do que governar. Eu ainda acho que vai ser mais difícil governar. Eu tenho um desafio eleitoral grande aqui, mas super possível. Mas eu tô muito, muito animada para essa reforma, né? Para essa mudança na educação que eu quero fazer. Eu tive uma reunião esses dias com algumas professoras, e eu falei da tecnologia e teve resistência. Aí a presidente do sindicato, isso eu fiquei muito feliz, que é uma mulher comunista, assim, presidente do sindicato, falou assim, olha, o que ela está falando de tecnologia é uma necessidade real, a gente precisa formar os professores, porque quando a gente fala de tecnologia, a visão é tão limitada que as pessoas pensam assim, é colocar computador na sala. Não, não é colocar computador na sala de aula. É ensinar o menino a montar o computador. Ele tem que saber programar o computador. Eu não quero que ele fique mexendo no computador, brincando de pintura no Paint ou digitando no Word. Não, não é isso. Ele tem que entender como funciona o computador, qual que é a lógica do sistema, como é que programa. Aí isso vai mudar a vida dele. Se a gente conseguir, né, colocar uma disciplina de programação consistente, porque a impressão que eu tenho é que é muito, assim, pincelado, muito pontual essas iniciativas de tecnologia nas escolas. E eu acho que a gente tem que tratar como a gente trata, por exemplo, o inglês. Todo mundo sabe que ninguém vai aprender inglês em 6 meses ou um ano. Ninguém vai aprender programação, robótica, direito, com profundidade, né, de forma contundente, que vai, de fato, agregar no mercado de trabalho para aquela pessoa, em 6 meses. São 2 anos, no mínimo, que você tem que colocar aquela disciplina, né, com consistência, com uma grade feita por especialistas. Eu quero montar minha grade, eu quero sentar com quem contrata nessa área e falar assim, monta para mim uma grade aqui do que o menino precisa saber para você contratar ele para programar, para você pagar ele R$ 5.000 para ele virar programador. Eu quero saber o que tem que aprender. Quais são os skills, quais são né, as competências, quais são os detalhes técnicos, monta o currículo para mim e me indica professores. Aí a gente vai dar conta de acertar, se a gente fizer isso, entendeu? Aí a gente revoluciona. Agora, ficar só, coloca ali para brincar, para mexer no negócio, entender mais ou menos o que é por cima, de uma forma rasa, não dá. Tem que ser com profundidade, né? Tem que ser uma coisa... E aí entram os desafios que me preocupam, porque às vezes a gente pode concluir
que ao invés da gente contratar professores para isso, a gente poderia fazer uma parceria público-privada com alguma escola que já faz, né, essas escolas mais profissionalizantes, que são inclusive muito inacessíveis, que são caras, e que os filhos dos ricos estão todos estudando programação, porque a classe alta já entendeu que a programação é a nova linguagem, é a nova língua do futuro, então os filhos dos ricos já estão todos estudando programação, e os filhos dos pobres não sabem nem por onde passou isso. Então, fazer uma parceria com algumas dessas escolas pode ser que seja mais efetivo do que tentar contratar professores, fazer concurso. Aí eu não sei, eu tenho que pensar um pouco e discutir. Essa é uma coisa que me preocupa, é um desafio, porque você quer institucionalizar o negócio, você quer fortalecer o Estado, você quer trazer para dentro da escola, mas ao mesmo tempo pode se tornar economicamente inviável, né? Então, é um desafio muito grande. O que o Brasil mais precisa, principalmente nas prefeituras, são prefeitos e prefeitas com essa visão de gestão, que conheçam casos como o do Risolia para se inspirar e olhar e falar assim, cara, é possível, né? Se tiver articulação política, se tiver prioridade política, se eu empoderar o seu secretário, se eu trouxer ferramentas para ele, métodos, né, ele consegue fazer uma revolução na educação em pouco tempo, né? E é isso que eu quero fazer aqui. Eu quero que a minha cidade vire um celeiro de talentos na área de tecnologia. Eu quero formar milhares de programadores. Eu quero que a renda média da cidade eleve por causa disso, entendeu? E é possível, porque existe uma demanda gigante no mercado. E é uma área que você consegue trabalhar de casa. Você consegue trabalhar sentado na sua casa e você está consumindo na cidade. É um jeito de você levar o desenvolvimento para o interior do Brasil. De você desenvolver o interior do Brasil e tirar dos grandes centros. Quando você investe em talentos da área de tecnologia no interior. Porque aí o cara não precisa sair de casa, ele vai ganhar 10 mil reais, que é um salário que ele jamais ganharia na cidade, e ele vai consumir com esse dinheiro na cidade. Então, ele vai promover o desenvolvimento ali, né? Então, essa é uma visão minha de desenvolvimento. Eu tenho um projeto, na verdade, quando eu fui candidata a deputada federal, eu já tinha essa proposta que era super disruptiva, as pessoas ficavam chocadas, e agora eu vou repetir ela, que é uma proposta da gente ter programa de intercâmbio. Inclusive, Pernambuco tem um programa de intercâmbio, eu esqueci o nome do programa de intercâmbio de Pernambuco, mas tem um programa do estado de Pernambuco que possibilita que os alunos, não todos, óbvio, que é caro, né? Mas que muitos alunos consigam, se eles fizerem o cursinho de inglês ou de outro idioma, passarem nas provas, tiverem um bom desempenho também na escola, no português, na matemática, uma boa frequência, eles se tornam aptos a participar de um programa de intercâmbio, que pode ser de um mês estudando fora, ou pode ser até de um período maior. E eu quero fazer isso. Por que eu quero fazer isso? Porque essa juventude precisa de ver significado da educação, precisa querer voltar a sonhar. A educação precisa brilhar o olho deles, né? E delas. Então, se você oferece, vira para os jovens da cidade e fala, olha, a gente tem aqui 500 vagas de intercâmbio, se você estudar direitinho, fizer um curso de inglês ou de espanhol, você pode ser escolhido para viajar e tal. Isso muda a vida da família, né? Assim, eu tive relatos, né, de conversando com o pessoal de Pernambuco, que, assim, de meninos que fizeram esse programa de intercâmbio e depois se tornaram grandes talentos e foram trabalhar na prefeitura ou foram trabalhar em grandes empresas, porque é uma coisa que, assim, parece pequena, parece boba, parece fútil, parece desnecessária, mas é abrir as janelas, as perspectivas, ampliar o mundo, o horizonte daquela criança, daquele jovem. Ainda mais para quem é do interior, fica muito ensimesmado, fica muito limitado. Então, a capacidade de sonhar, de imaginar, de ser criativo, ela fica reduzida, né? Então, quando você sai da sua cidade interior e vai para um outro país, aquilo, quando você volta, você nunca mais é o mesmo. E o que você sonha para você ir para a sua cidade, para sua família, muda tudo, né? Então, eu quero fazer um programa de intercâmbio, não só pelo ensino da língua, mas principalmente para mudança cultural. Porque eu quero que a minha cidade seja uma cidade de interior, mas uma cidade de interior cosmopolita, uma cidade de interior como essas boas cidades de interior de São Paulo, como Campinas, São José dos Campos, que são cidades que as pessoas estão cada vez se migrando para elas, né? Porque elas não têm o ônus de uma São Paulo, mas elas têm vários bônus de terem oportunidade de emprego, de terem, né, enfim, oportunidades em geral. Então, eu acho que o caminho para o desenvolvimento do Brasil é esse. Não dá para a gente ficar só Rio, São Paulo, né? A gente precisa diversificar a nossa economia no interior do Brasil. A gente precisa, assim que a gente vai combater a pobreza, inclusive, né? Porque o analfabetismo, a pobreza, ele está muito mais no interior do que na capital. Claro que na capital também existe, mas muito mais no interior, né? Então, assim, outra coisa também importante, né? A questão do EJA é algo que mexe muito comigo, que eu quero fazer uma campanha forte para que o máximo de adultos façam o EJA, possam voltar a estudar, aprender a ler, escrever com apoio, às vezes com uma bolsa da prefeitura, para transporte, para alimentação, porque isso aumenta a produtividade do mercado de trabalho, dessa força de trabalho.
além de ser um acesso ao conhecimento, isso aumenta a produtividade, né? Porque a educação, a gente sabe, tem uma relação direta com o aumento de produtividade. Então, quanto mais você conseguir dar educação para a população, mais desenvolvimento econômico você terá. Né? Então, assim, é uma desigualdade muito grande. Eu acho que a minha cidade é a cara do Brasil, porque você tem 2 institutos de ponta, que é o Cefet e o FSJ, onde há uma elite intelectual estudando ali, e você tem o resto da cidade que mal fez o ensino médio com uma qualidade baixa. Né? E são 2 mundos que não se conectam. Então, eu queria deixar assim, que você deixasse uma última mensagem sua, né, para os cidadãos de Divinópolis, para os eleitores, sejam os eleitores seus ou não, mas a sua visão, né, de gestão de uma melhor Divinópolis para todos. Fantástico. Acabei não falando muito sobre a questão da primeira infância das creches, né, que é uma prioridade para mim, ampliação do número de creches para mães, e aí a gente tem várias formas de fazer isso, a gente pode fazer creches conveniadas, como o Calil fez em Belo Horizonte, mas é muito importante que a gente consiga ter uma cobertura dessas creches, né, que as mães, assim que acaba a licença maternidade, elas tenham um local adequado, e não um depósito de criança, mas um local adequado para deixar as crianças, onde elas vão ser desenvolvidas de forma ali socioemocional, né, de forma pedagógica, vão ser bem cuidadas, então isso é uma prioridade para mim, até porque eu sou mulher, eu tenho obrigação de defender isso, que é o interesse das mães. E aí, assim, é uma educação ao longo da vida, né? A gente tem que olhar desde a creche até o EJA, né? Para quem já é adulto e não consiga estudar. Eu queria deixar de recado, gente, que a educação transforma a vida, transformou a minha vida, muda o mundo, não existe outro caminho que não seja o da educação, é o caminho mais importante, e a gente precisa aprender a votar em pessoas, sejam prefeitos, presidentes, governadores, o que for, que de fato se preocupam com a educação, que tem projeto para a educação, que tem ideias, que tem propostas, que tem referências, que conhece o que deu certo. A gente não pode continuar negligenciando esse assunto e não tratando esse assunto como prioridade, né? Então, assim, quando você conversa com qualquer família, a educação é prioridade para os seus filhos? Claro que é, mas na hora de votar você não vê aquilo refletido, né? Então, reflitam sobre isso. E ninguém dá, minha mãe me ensinou uma coisa, ninguém dá o que não tem. Hoje, na nossa cidade, nós temos um prefeito que ele não tem educação, ipsis literis, literalmente, ele não tem educação, assim, moralmente falando, de forma ética, como tratar as pessoas e tal. Ele é um cara que sem educação em todos os sentidos, tanto formal quanto na prática informal. Então, assim, ninguém dá o que não tem. Este atual prefeito da minha cidade, ele jamais vai priorizar a educação, porque ele não priorizou na vida dele, ele teve a oportunidade, ele era um cara de classe média, ele teve a oportunidade de estudar, ele não quis estudar, então ele não valoriza a educação, e ele não vai valorizar a educação do seu filho, que está me ouvindo aí agora, porque ele já mostrou que ele não valorizou. E construiu uma ou 2 creches na cidade, nem sei se foram 2, acho que foi uma só, para falar que fez alguma coisa, e ele acha que educação é comprar brinquedo, comprou um brinquedo caro, um Playboy, custou R$10.000 cada um, que teve uma CPI para investigar. Então, assim, é uma visão muito limitada de educação. Ele não está preocupado se o seu filho está aprendendo de verdade, se o seu filho vai conseguir um emprego com o conhecimento que ele está adquirindo na escola. Ele não está preocupado com isso. Eu estou preocupada com isso e eu dediquei minha vida, os últimos anos, a estudar isso. Então, reflitam sobre isso, sobre a importância da educação na vida dos seus filhos, na vida de vocês, porque ela pode transformar a nossa cidade de forma muito rápida. O Risoli provou isso, esse meu amigo que foi secretário de Educação. A gente consegue de forma muito rápida, com gestão, com planejamento, com vontade política, de forma muito rápida a gente consegue dar um salto no aprendizado, um salto na qualidade de vida desses estudantes. Você imagina se a gente consegue formar esses meninos, eu vou ter um mandato de 4 anos, em 2 anos eu consigo formar uma série de garotos e jovens para serem programadores, para já conseguirem ser empregados e entrarem no mercado. Então é uma transformação muito grande nessas famílias que a gente pode promover. Então a gente precisa de uma oportunidade. Quem gosta de estudar igual eu, busca estudar, busca conhecimento e valoriza de verdade a educação, precisa de uma oportunidade para mostrar resultado, para mostrar serviço. E é isso que eu peço, né, para os eleitores de Divinópolis. Laís, mais uma vez, muito obrigado pela essa conversa maravilhosa, para essa quantidade rica aí de informações e de propostas que você nos mostrou. Toda sorte para você nessa caminhada em prol da educação. E, mais uma vez, muito obrigado por essa entrevista.